A escuta. Opa! Shalom, shalom. Agora sim, estamos te ouvindo. Shalom para todos os nossos ouvintes, em especial para a nossa querida bancada. Que Deus nos abençoe em mais um programa A Voz de Israel. Mais uma vez, para quem está acessando a internet ou ligou o rádio agora, esse é o nosso cientista político, comentarista oficial do programa A Voz de Israel, Lawrence Máximos, direto do Rio de Janeiro, aqui para os estúdios do programa A Voz de Israel. Lawrence, nós acompanhamos no último fim de semana um conflito que se desencadeou agora não mais através dos proxies, através de guerras de procuração, mas sim diretamente, né? E assim o mundo pôde perceber, através das cortinas, quem realmente estava atacando Israel. Todos esses anos, através dos grupos terroristas, Hamas, Jihad Islâmica. O que você tem a dizer sobre este conflito que já se desatou? Na verdade, o mundo está esperando só o contra-ataque israelense, que a gente sabe que vai ser forte, mas já começou uma vez que uma nação soberana foi terrivelmente atacada. Bom, antes de tudo, assim como você falou, um ataque inédito, apenas lembrando um recorte da história que na região, em 1991, o Iraque lançou um ataque contra Israel, tá? E aí os Estados Unidos, na época, interviu pedindo para que Israel não viesse a retornar uma retaliação. Olha só que similaridade. Né? E nesse momento, nós tivemos o ataque do Irã, que chocou o mundo, também chocou o mundo paralelamente à defesa israelense, sem precedentes, algo inédito, nunca vista na história, inclusive, das guerras. E, portanto, para a política internacional, é importante também frisar, para nós entrarmos no debate, Israel saiu mais fortalecido e o Irã saiu mais enfraquecido, diante das políticas internacionais. Dito isto, o gabinete de guerra decidiu sim uma retaliação, só que com as condições adequadas, que nós não sabemos qual é. Tá? Existem duas partes da equipe de guerra, do gabinete de guerra, que uma queria um ataque imediato e a outra tem uma proposta de uma retaliação vinculada com os aliados. Tá? Só que nós conhecemos esse filme. E também eu quero trazer um novo recorte para vocês na história. Que em 2007, os Estados Unidos invadiu a Síria, para quem não sabe, e destruiu o programa nuclear sírio. E por que eu estou falando isso para vocês, queridos ouvintes, bancada? Porque antes da eclosão do 7 de outubro, Israel tinha decidido que iria desmantelar o programa nuclear iraniano. Tinha decidido. Ou seja, não me surpreende se a primeira retaliação em voga, que já está determinado pelo gabinete de guerra de Israel, é o desmantelamento do programa nuclear iraniano, que é, sim, uma ameaça para a região e para o mundo, principalmente na existência de Israel. Então, deixa eu ver se a gente entendeu. Na verdade, já era plano de Israel, após a derrota do Hamas, pós-guerra com Hamas, atingir diretamente o programa nuclear? Antes da guerra. Nesse enriquecimento de urânio, já havia um debate de 2 anos dos países do Ocidente com o Irã, com alguns tratados, e o Irã não respeitou nenhum deles. E quem é
E quem é o principal alvo do Irã? É Israel. Então isso é uma sobrevivência. Isso é em nome da autodeterminação, da sobrevivência do Estado de Israel. E, queridos amigos, se Israel queria um motivo diante do mundo, esse motivo chegou. Então, nós estamos testemunhando uma nação lutando pela sua sobrevivência, né? Vamos dizer que aquela época de pressão do nazismo retornou, mas agora é em outro formato, né? Foi parar no Oriente Médio, a ideologia é a mesma, o fim agora é dos judeus que vivem em Israel. E por que essa ousadia do Irã? É aquilo que nós temos conversado em loco, a fraqueza dos Estados Unidos. Concordo. A fraqueza dos Estados Unidos, que fez com que o Talibã retornasse ao poder no Afeganistão, que o Putin, Vladimir Putin, retornasse o seu plano expansionista megalomaníaco, desde 2008, foi para 2014, Donald Trump freou o Putin, e aí quando houve a saída vexatória do Afeganistão, cinematográfica, para quem não se lembra, foi um sinal verde. E aí o Irã hoje se acha no direito de fazer esse ataque inédito em Israel. Ele não quer guerra. O Irã sabe que não pode. E aí, paralelamente, é importante também dizer, em voga, o Irã sabe que se entrar numa guerra com Israel, os Estados Unidos entram. E ele não tem condições de lutar essa guerra. Mas ele está com essa ousadia devido ao enfraquecimento dos Estados Unidos nesse jogo da geopolítica de xadrez de hoje no mundo. Ok. Nosso amigo Elibaldo Biratã, quer fazer alguma pergunta? Eu só quero endossar. Colocando aqui, né, em pauta, o professor de Sociologia, mestre em Teologia e cientista político. Esse é o Elibaldo Biratã. Meu amigo, fique à vontade. Não tenha dúvidas, tudo aquilo que o nosso colega Lawrence ele relatou são palavras bem definidas de alguém que acompanha de perto toda essa situação, só endossar que Israel trabalha com prevenção, né? Israel precisa se antecipar ao inimigo, porque, diferente da Rússia, por exemplo, que tem um território imenso, que traz o seu inimigo para dentro do seu território, prefere uma luta dentro do seu território. Como venceu a Alemanha dentro do seu próprio território. Então, o território da Rússia ajuda a dar para a Rússia vantagem sobre seus adversários. Israel é um território pequeno, ele precisa se antecipar as atividades de seus adversários e, com isso, agir e não reagir. É bem verdade que já se havia uma previsão desse ataque do Irã a Israel, porém as políticas internacionais fizeram com que, e a inteligência também, a própria inteligência de Israel... Laurence, eu estou olhando de lado porque eu estou também aqui gravando para colocar no canal de Eliomar, tá? Então eu estou olhando aqui, eu tenho que olhar para você e tenho que olhar também aqui para o notebook. Aí eu estou sem, mas vou virar um pouquinho para você agora, viu? Tudo bem, né, Laurence? Um olho no padre, eu estou na missa, né? Exatamente. Então, ela realmente não é só uma questão de sobrevivência, é uma questão de inteligência. Israel não pode lutar com o inimigo dentro do seu território, porque não tem como recuar, não existe como recuar dentro de Israel. Então, é necessário realmente mobilizar uma força de inteligência para prever as ações do adversário e atacar antes de ser atacado. E é aí onde muita gente não compreende esses ataques antecipados, às vezes, né? Essas atitudes antecipadas da inteligência de Israel e julgam, muitas vezes, porque não conseguem compreender esse contexto político. Né? Esse conflito ela pode envolver outros atores, mas eu prefiro falar um pouquinho desses outros atores depois da réplica do nosso amigo Lawrence. Tá bom? Vamos ouvi-lo novamente. Depois a gente volta a falar de outros atores que podem ser envolvidos nesse conflito. Boa. Fica à vontade, Lawrence. Só para corroborar
com essa temática. Lembrando que o ataque de Israel na Síria, que o Irã diz que foi o motivo, é ilegal. O Irã está dentro de um país independente como a Síria, um Estado independente, ele fazer da sua embaixada um quartel-general. Para você ver a dimensão do vitupério que nós estamos evidenciando. E por esse motivo em que hoje o Irã, de fato, cresceu de 20 anos para cá, diante do seu domínio dentro da Síria, depois do desmantelamento da guerra da Síria, há um crescimento de células do Irã terroristas, tanto na Síria, tanto no Iraque. Então, o Irã acha que são, inclusive, com uma embaixada dentro da Síria, achando que é um quartel-general. Inclusive, isso é contra as leis internacionais. E nem foi na embaixada, né? Foi um prédio ao lado. Então, ele usou esse discurso, essa narrativa, para atacar Israel. Exatamente, porque uma embaixada não pode ser atacada. Exatamente. É um território, não pode ser. Então, essa retaliação, essa ação, deixa, digamos que publicamente, expõe a Israel. Expõe a Israel porque, como recaiu no colo de Israel esse ataque, e uma embaixada não pode ser atacada em hipótese alguma, já houve casos de uma embaixada ser atacada, mas isso foge a qualquer tipo de acordo internacional de paz, foge a qualquer tipo de... O Irã está atacando as embaixadas dos Estados Unidos na Síria, no Iraque, ao longo dos últimos 5 anos. Isso aí é um factóide, isso é uma narrativa... Também, né? Mas a grande mídia isso não reporta, né? Nem foi não. É por isso que nós estamos aqui. Exatamente. Israel, não é? Então, assim, é um factóide, né? Essa narrativa em querer usar esse ocorrido para atacar Israel. É uma narrativa. É um factóide. Isso não existe. Até porque foi a um prédio ao lado. É importante nós frisarmos isso, porque, de fato, há uma outra narrativa midiática que nós sabemos que é anti-Israel. Pois é. O conflito no Oriente Médio, né, tem um conjunto de narrativas. Isso pontuou muito bem alguns analistas de política internacional. Nosso colega e amigo Peu também vai fazer uma pergunta. O comentário, ele está ali, o comentário, sei lá, fica à vontade. É o seguinte, a curiosidade é como é que fica a situação do Brasil, que sabe-se que havia um navio iraniano na costa brasileira, e o Irã está trabalhando com enriquecimento de urânio, o Brasil, um grande produtor, quer dizer, tem um grande jazida de urânio. Uma das coisas, como é que fica o Brasil no meio desse conflito? E uma outra coisa que é interessante, ano eleitoral nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje ele tem um presidente totalmente impotente e talvez com demência, né? E tem a questão de a chegada, o Donald Trump liderando as pesquisas muito forte aí, provavelmente voltará à presidência dos Estados Unidos. Não tem um interesse aí do Irã ou dos países inimigos de Israel em acelerar esse ataque, antecipando esse ataque por causa da volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos? Como é que fica essa situação neste momento? Porque eles podem trabalhar de uma maneira acelerada para que não ocorra o ataque com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Boa pergunta. Bom, são duas perguntas em uma, né? A primeira delas é do Brasil, que é bem simples, porque nós temos um presidente que é antissemita, declarado, e hoje é uma persona non grata considerada por Israel. O guru diplomático do governo Lula
amigo pessoal do presidente do Brasil, que é o Celso Amorim, é pró-Hamas. Ele prefaciou um livro exaltando o Hamas, que é um exemplo de políticas internacionais para o mundo moderno. Ou seja, nós, um país que historicamente tem um relacionamento estreito com Israel, hoje o governo petista de esquerda, que eu chamo de islamo-esquerdista, hoje nós temos um diplomático, o guru de relações internacionais do presidente Lula, que é pró-Hamas e antissemita declarado. Terceiro ponto, hoje o consórcio, existe um consórcio no Brasil, que é a base governamental, que são os aliados, que são os jornalistas, os militantes e a grande mídia, são anti-Israel. E quarto ponto, eu ouvi alguém falando do BRICS, eu não sei quem foi, mas o Brasil é o engraxate do BRICS. E o Irã já entrou no BRICS. Ele não vai entrar, ele entrou, ele já faz parte. E o BRICS, hoje, torna-se uma plataforma do eixo do mal. Porque nós temos China, nós temos Rússia, nós temos a África do Sul, nós temos o Irã, e nós temos o Brasil. Lembrando, gente, que o Brasil, o Lula, tem um histórico com ditadores, ele tem fetiche. Ele é amigo de ditadores. Isso é verdade. Ahmadinejad, ex-presidente do Irã, que negava o Holocausto, era amigo do Lula. Ele trouxe ao Brasil. Ele trouxe ao Brasil de forma escandalosa. Quem não se lembra do Gaddafi? Pelo amor, o grande ditador da Líbia, que ia nas escolas do país pegar garotinha de 12 anos para se casar, um ditador sanguinário. Esse é o Lula. Lula é amigo do Irã. Ele já escolheu um lado, gente. Que surpresa nós temos! As políticas do Lula sempre teve um fetiche por ditaduras e ditadores. Em nenhum momento, desde quando ele retornou, ele falou alguma coisa contra o Putin. O Putin cometeu genocídio em várias cidades da Ucrânia e continua cometendo. Então, o cenário brasileiro é caótico, sem precedentes, e nunca na história nós tivemos um presidente considerado por Israel persona non grata. Então, eu creio que isso é suficiente para o campo do debate de ideias. Inclusive, né, o Lawrence está vindo à Bahia, é bom a gente até frisar isso aqui, no próximo mês. Quem tiver interesse de levá-lo para uma palestra, é só entrar em contato através do 99164-3561, 99164-3561. Ele que é cientista político, professor de Relações Internacionais, especialista em Oriente Médio, e que também está conosco aí como um parceiro comercial, também nas caravanas para Israel, que daqui a pouquinho o Lawrence vai falar sobre isso. Se você pensa que Israel está inseguro, você está pensando em desistir por medo de uma guerra, daqui a pouquinho o Lawrence vai trazer para você tranquilidade sobre isso aí, né? Você está falando com um especialista em Oriente Médio, e a Cecília também falou isso na semana passada. Elibaldo Peu quer fazer alguma colocação? Agora é a parte dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, vamos lá. Então, ou seja, o Brasil já escolheu o seu lado. Ponto. Tá? Se houvesse uma guerra hoje, o Brasil fosse se envolver, ele escolheria ficar do lado do Irã. Ponto. Infelizmente, mas é verdade. Isso é fato. Tá? Os Estados Unidos, nós sabemos que Donald Trump precisa retornar, ele vai retornar. As condições de Biden, principalmente com a eclosão de Gaza, com o seu relacionamento, com o seu desentendimento com Netanyahu, com o Congresso americano
fazendo pressão para que ele apoie a invasão de Rafah. Tudo isso está na corda bamba do presidente Biden. E ele só está se enfraquecendo, principalmente demonstrando mais uma vez uma fraqueza, pedindo para que Israel não responda à altura ao Irã. Ponto. Donald Trump, sim, se ele retornar, ele tem totais condições de manter uma ordem, do mesmo modus operandi daquilo que ele enfatizou na sua época de governo. Ele manteve Putin na sua insignificância, ele manteve as políticas internacionais de forma de até visitar o ditador da Coreia do Norte. Foi Donald Trump que fundamentou os acordos de Abraão, gente. Foi Donald Trump que consolidou a embaixada em Jerusalém. Então, nós temos uma figura não só de respeito, mas que hoje se faz necessária para um ajustamento daquilo que nós estamos evidenciando na geopolítica. Nesse jogo de xadrez, o mundo está desajustado. Então, há, de fato, uma necessidade emergencial, sim, de um retorno, e se tem um cara que pode trazer essa estabilidade, é o Donald Trump. E a grande mídia já vendendo uma imagem diferente de Donald Trump para a comunidade, para a plateia muda, surda e cega do nosso país, né? Já falando de um relacionamento estreito de Donald Trump com a Rússia, com Vladimir Putin, levando para outro patamar uma coisa que a gente sabe que é uma realidade bastante diferente. Hoje, por exemplo, essa emissora que nós sabemos muito bem qual é, a líder da militância esquerdista no Brasil, quando se refere à grande mídia, ela fez uma matéria de quase 5 minutos para falar somente dos processos. A gente está falando de um empresário, um mega empresário. É impressionante. Qualquer empresário que não responde processo, você é um grande empresário, né? Mas essa emissora fez hoje uma coisa que é horripilante, dá nojo. E eu tive que assistir por causa do efeito causa, né? Por causa do efeito. Por ser cientista político, tenho que ficar ligado em todas esses merchants. Lembrando, foram mais de 5 minutos de detonação da imagem de Donald Trump, e para quem assiste aquilo ali acha realmente ver uma coisa completamente diferente da realidade que nós estamos aqui transmitindo, né? Lembrando que entre os democratas, no partido do Biden, existem pró-Hamas. Então, ele precisa agradar gregos e troianos, e ele hoje está, assim, numa encruzilhada mediante essa guerra e os conflitos aí dos últimos dias. Está se enfraquecendo cada vez mais. Do Biden, eu acho uma loucura. Né? Diante dessa situação, não poderá haver uma aceleração dos ataques do Irã para Israel? Não. Em nenhuma hipótese, porque os Estados Unidos, o Pentágono, inclusive, avisou o Irã que se ele fizesse mais algum movimento, os Estados Unidos iria entrar junto com seus aliados. Foi um movimento ousado do Irã, que não vai se repetir. Isso aí, a probabilidade realística é essa, deste cenário, porque ele se pautou, inclusive na Carta Magna da ONU. Ele avisou os Estados Unidos, eu estou atacando Israel, tá? Eles fizeram um jogo muito sujo de uma narrativa de uma autodefesa da sua existência, tá? Então, isso que está em loco. O Irã, ele não pode entrar numa guerra contra os Estados Unidos, ele sabe que não pode. Não, mas eu estou falando quando se evidencia essa impotência de Joe Biden.
Senão, então ele é um cara impotente. Então, é aquilo que eu falei, né? Que é lamentável isso. As consequências... É um cara impotente, porém, ele é presidente da nação. Mas talvez não, mas eu estou falando nessa situação, ele pode, com isso, ser um fator motivacional para desencadear mais ataques. Então, a fraqueza dele. Olha, esses ataques, só complementando aqui, pedindo licença ao nosso amigo lá, um ataque que foi programado 3 dias antecipado, Israel já sabia 3 dias antes desses ataques. São drones não tripulados que voam a 200 km por hora, são lentos. Então, eles sabiam, o líder supremo do Irã, o Ali Hosseini, se me falha aí a tradução, é porque eu não sou Khamenei, né? Mas ele já é um idoso com 84 anos que precisa passar a liderança e tinha que dar uma resposta, né? Por questão de orgulho, por questão de... Mas tudo isso foi capturado antes, todo esse ataque. Havia uma previsão de Israel desse ataque, né? Mas, porém, entretanto, eu queria aqui deixar uma deixa que talvez os colegas não concordem. Na minha opinião, Israel deveria não retaliar mais, para que não houvesse o risco de outros atores, se bem que hoje, numa reunião de diplomatas na ONU, a China, a Rússia e outros países que são importantes são atores dentro desse cenário. Por quê? O Irã sozinho não financia o Hezbollah e o Hamas. O Hezbollah ainda não entrou de vez nessa guerra, embora no sul do Líbano há ataques de Israel com o Hezbollah. Não, meu querido, mas eu acho que para não haver assim, uma escalada desse conflito, na minha opinião, isso pode não ocorrer na opinião de vocês, eu respeito, mas Israel não deveria retaliar mais. Quem financia o Hamas é o Catar, ao lado da Turquia. O Irã, ele capacita todos os proxies. O Irã, ele capacita, ele traz logística, armas e capacitação militar para todos os proxies, tanto para o Houthis, tanto para o Hezbollah, tanto para o Hamas. O que não falta são bilhões de dólares diretamente do Catar. Então, assim, o que acontece hoje? Israel está sendo atacado ao longo dos últimos anos, e nessa eclosão dessa guerra do 7 de outubro, está sendo atacado de todos os lados, do norte, do sul, do mar ali vermelho, que são os Houthis, né? E de todos os próximos, que são as milícias que ficam na Síria e no Iraque. Ou seja, essa plataforma do terror, ela não vai deixar de atacar Israel. Isso que nós precisamos enfatizar aqui. Ela não vai deixar de atacar Israel. Essa aventura que o Irã fez, vocês podem ter certeza de uma coisa, isso não vai se repetir. Porque se repetir, os Estados Unidos irá entrar automaticamente. Faltando 2 minutos. A pergunta de Eliomar foi o seguinte: qual que é a sua opinião? Israel deve levar adiante esse conflito? Deve ficar ela uma briga histórica, entendeu? Ela não terá fim. Mas lembre-se que vai ficar como um sinal de fraqueza. Então, não veja bem. A pergunta que não quer calar. Porque foi outro ataque lá, que era a embaixada em Damasco. E, na verdade, era um quartel. Foi vendida a notícia de que foi embaixada. Ali era um local ali de guerra. O gabinete de guerra. E aí, Israel atacou porque sabia que ali existia... um paiol. Exatamente. Agora, a resposta do Irã agora foi um contra-ataque ao ataque da embaixada em Damasco. E agora, como é que fica? Porque foi um ataque do Irã que não foi bem sucedido porque o sistema de defesa de Israel funcionou. Isso. Então, Israel... E não só Israel, né? A Arábia Saudita, a França,
Houve outros atores que não reduziram 99%, mas outros atores deixou o mundo de queixo que também ajudaram Israel a combater, a abater esses drones que entraram no território de Israel. Ficou desmoralizado. Com certeza, a defesa israelense provou. Eu não ia fazer uma investida contra o Irã no momento, mas eu me resguardava. Estava em estado de vigilância permanente. Também. Porque aí o que vai acontecer? Se você for lá contra-atacar agora, porque o ataque não foi bem sucedido do Irã, aí eu vou o quê? Eu vou estimular uma guerra onde a geopolítica, neste momento, ela está muito... A guerra já existe. Ela está sem identidade. Ela não tem, assim, um líder mundial. A guerra já existe. Alguém concurso para parar a guerra. Os americanos, neste momento, estão fragilizados diante do presidente e... Então, você não revidaria? Eu não. Laurence, quantas viagens... Falei para o público. Pois é. É seguro, uma vez que vai ser em novembro ainda. Israel é um dos lugares mais seguros do mundo, tá? Isso aí vocês podem pesquisar. Nossa caravana está em loco, vai acontecer em novembro. Você é nosso convidado, faça parte dessa caravana, que vai ser muito especial para todos nós aí de Feira de Santana. Mais informações, 9164-3561, 9164-3561. O programa Voz de Israel vai ficando por aqui. Nosso amigo Peu vai se despedindo. Boa noite, Laurence. Felicidade, sucesso aí com a viagem, nessa organização. E qualquer informação, entre em contato aí, com certeza preparará um esclarecimento. Então, Deus abençoe sempre. E foi um prazer estar aqui com vocês também. Um abraço aí também para a Josi, que está à nossa escuta. Forte abraço para você, minha amiga. Elibaldo. Participe, nosso querido ouvinte. Sua participação é importante. Eu acho que não existe opinião que não seja bem-vinda, né, nessa programação. E você pode, eu sei que você está em casa e fica debatendo também junto aí com outras pessoas, mas eu acho que você deve ligar aqui para a rádio, você deve mandar mensagem pelo WhatsApp e participar, expressar a sua opinião também. Ok, até terça que vem, se Deus assim permitir. Shalom.